Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje no livro dos Salmos 32. Olha só o que Davi está falando. Nós falamos ontem um pouquinho de Davi, o segredo da oração de Davi, e aqui mais uma vez ele coloca o segredo da oração em prática. E ele diz assim no Salmo 30. Vamos ler o Salmo 30? Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, hein? Dá um joinha no vídeo, compartilhe o vídeo, tá? Ajude esses vídeos a serem publicados aí nas plataformas. Salmos 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Olha só, ele está exaltando a Deus. Sabe por qual motivo que ele está exaltando a Deus? Vou até pegar a caneta aqui e dar uma frisada. Ele está exaltando a Deus, por quê? Porque Deus levantou ele. Quando Deus levantou Davi, os inimigos fugiram. Exatamente, olha só. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim, se alegrassem, fizessem festa, né? Então, Davi, ele está deixando bem claro que quem venceu os inimigos dele não foi o seu poder de armas, não foi o seu exército, né? Não foi a sua habilidade em luta, mas quem venceu os seus inimigos foi o próprio Deus, é o que ele está dizendo aqui. E como que Deus derrotou os inimigos? Levantando Davi do pó, né? Então, um dos motivos que nos permite que nós exaltamos, adoramos o Senhor, é porque ele não permite que os nossos inimigos se levantem contra nós, ou que os nossos inimigos nos vençam. Esse é um dos motivos da nossa exaltação, do nosso louvor, da nossa adoração. Exaltamos a ele porque ele não permite que os nossos inimigos vençam sobre nós. E aí ele diz assim, olha só o versículo 2. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Não existe nenhuma referência bíblica, não existe nenhuma passagem bíblica de Davi estando enfermo. Não temos nenhuma passagem mostrando Davi doente, a situação física de Davi, tá? Então, essa doença se trata de uma doença emocional, exatamente. Se trata de uma doença nas emoções. E aonde está a base para isso? No versículo 3, que ele diz assim, não são versículos, tá? Salmos não são capítulos e nem versículos, mas para você compreender e se localizar na Bíblia. Diz assim, olha o 3, Senhor, da cova me fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida. Então a alma de Davi estava doente, tão enferma, que ele poderia morrer por isso. Existem pessoas que morrem de tristeza, sabia disso? Doenças emocionais são gravíssimas, precisam de acompanhamento médico urgente, tá? Doenças emocionais, elas precisam de acompanhamento médico, profissional da saúde formado em medicina, tá bom? E Davi, ele estava assim, e ele está dizendo que foi Deus quem livrou ele, foi Deus quem o tirou daquela situação. Por quê? Porque se é uma doença emocional,
Deus, ele tem o poder de curar a doença emocional da pessoa, ou física, seja lá qualquer tipo de doença. Deus tem acesso a todas as esferas. E quem curou Davi aqui não foi um médico, foi Deus quem curou. Por isso ele está dizendo que o Senhor livrou a alma dele da cova e preservou a vida dele, tá? E aí ele diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao teu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Então Davi, por mais que ele era profeta, rei, um homem segundo o coração de Deus, teve um momento que na prosperidade dele, o orgulho tomou conta. E ele dizia: eu nunca vou ser abalado, porque ele olhava pelo poder financeiro que ele tinha. Ele achava que por causa do poder financeiro ele não seria abalado. Então, só que o texto ele está no passado. Ele não está dizendo que ele é assim agora. Ele está dizendo assim, olha só, ele dizia assim, versículo 6, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Então ele reconhece que ele foi orgulhoso. Ele reconhece que ele teve um momento da vida dele que ele depositou a força dele no poderio financeiro dele. E aí o 7 diz assim: tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Nunca deixe Deus virar o rosto contra você. É terrível. É uma situação terrível quando Deus vira o rosto para a pessoa. Não deixa o rosto de Deus ser virado contra você. Atraia a presença de Deus. Por isso que Deus ele falou assim para Moisés, lá para Moshe, no livro de Números, né? Coloque o meu nome no meu povo. Como ele colocaria o nome dele no povo? E ele diz assim: coloque o meu nome no meu povo, dizendo estas palavras: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, a bênção sacerdotal, que conhecemos como bênção sacerdotal, é o rosto de Deus sobre o nosso rosto, sobre a nossa face. Assim, quando pedimos através da bênção sacerdotal, e é claro que é o sacerdote quem profere essa bênção, ele coloca o nome de Deus na pessoa, porque você vê que são 3 bênçãos em uma. As 3 frases começam com o Senhor, com Adonai, o nome de Deus. No hebraico, Iud, né? Iud, Iud, Iud. Ievare Verradonai. Então, Iud, Iud, Iud é o 22º nome de Deus dos 72 nomes de Deus. Então, quando o sacerdote profere a bênção sacerdotal sobre o povo, ele coloca o nome de Deus no povo, para que a face de Deus esteja sobre ele. Esse é o segredo da bênção sacerdotal, ordenada pelo próprio Deus. Deus falou para Moisés e para o irmão de Moisés, que era o sacerdote. Ele diz assim: vocês vão colocar o meu nome no meu povo, para que o rosto de Deus não se vire contra você. Aí o versículo 9 aqui no Salmo 30 diz assim: que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Que proveito terá o meu sangue se eu morrer?
Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Então Davi sabia que estava morrendo com uma doença emocional muito forte, e ele dizia: vai adiantar eu clamar ao Senhor? Morto clama, pó clama ao Senhor, pó te louva, pó te exalta. E como Deus amava o louvor de Davi. Ele era criador de cânticos, de salmos, músico. Ele era extraordinário. Davi era uma pessoa extraordinária, né? E ele passou essa unção somente para Asaf. Quem recebe a unção de Davi não é Salomão. Salomão recebeu sabedoria de Deus, mas quem recebe esta unção de Davi foi Asaf, tá? Davi transfere unção que ele tinha de salmos, de cânticos, de adoração para Asaf. E aí ele diz assim: ouve-me, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, ou seja, o Senhor tirou esse pranto, o Senhor converteu essa tristeza, e tiraste o meu pano de saco, que era o momento que ele se humilhava diante de Deus, e me cingiste de alegria. O Senhor me deu honra, me deu glória, colocou alegria sobre mim, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. É um segredo, mais um segredo de Davi aqui. Olha só, ele é grato a Deus, ele encerra o salmo sendo grato a Deus pelo perdão dos seus pecados. Você tem sido uma pessoa grata a Deus pelo perdão dos pecados que você alcançou? Você tem sido uma pessoa grata, devota a Deus pelo que ele fez, pelo laço que ele quebrou na sua vida, pelo poço de humilhação que ele te socorreu? Você tem sido grato a Deus? Davi está dizendo: a minha alma vai ser grata ao Senhor para sempre. Para sempre. Por quê? Por que para sempre? Enquanto viver, ele ia ser grato a Deus. E depois, quando o Senhor voltasse, ele em um outro texto, ele diz assim: a minha alma vai levantar da sepultura para poder contemplar a tua face. Então, ele está declarando lealdade a Deus, eterna, eterna. Declare lealdade a Deus eternamente. Não seja aquela pessoa, não seja aquela pessoa que toda hora você é inconstante. Uma hora você está com Deus, outra hora não. Não seja inconstante. Seja leal a Deus para sempre, até nos seus momentos de angústia, nos seus momentos em que você está caído, prostrado, prostrada. Faça como Davi, clama a Deus, e quando Deus te levantar, os teus inimigos vão ser abatidos, vão ser envergonhados. Seja lá quem for os teus inimigos. Se o teu inimigo for uma depressão, se o teu inimigo for uma doença, se o teu inimigo for o sistema, se o teu inimigo for uma pessoa desleal, não importa, serão abatidos. Nem que se for o inferno inteiro, serão abatidos quando Deus estender as mãos para você e te levantar. Mas seja grato a Ele, seja leal a Ele para sempre. Declare um ato de lealdade a Ele. Senhor, nós entramos na Tua presença e queremos nesta manhã declarar um ato de lealdade ao Senhor. Como Davi dizia, o nosso espírito vai cantar louvores, adorar ao Senhor para sempre, para sempre. Jamais a nossa boca vai adorar outro Deus. Nós declaramos lealdade a Ti. Então, nos levanta, abate os nossos inimigos e nos levanta e salva a nossa alma da sepultura. A Ti clamamos nesse devocional, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.